Graça e paz a todos. Mais uma vez, com muita alegria, aqui estamos para engrandecer o nome do Senhor através da Sua palavra, neste canal que é palavra de vida e esperança. Então, eu peço, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para que assim você seja abençoado cada vez que colocamos um vídeo. E neste dia nós estamos para refletir no Salmo 147, que diz: louvor ao Deus Todo-Poderoso. Desde o dia 1º de janeiro, nós estamos aqui, cada dia um salmo, e hoje nós estamos no Salmo 147. Que Deus abençoe a cada um de nós, né? E se você puder, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai querido e amado, na Tua presença nós estamos e entregamos a Ti de coração esses minutos, Pai, onde iremos refletir sobre a Tua palavra. Que o Senhor possa nos iluminar, o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Este salmo é um salmo maravilhoso. E ele se inicia: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então, o salmista aqui, ele encoraja a congregação a louvar ao Senhor. Nós sabemos que, como o povo foi cativo, foi exilado, né, por muito tempo, quando eles voltaram para Jerusalém, Deus concedeu a graça deles reconstruírem a cidade, né? E então o salmista louva ao Senhor nesta oportunidade por haver Deus edificado novamente Jerusalém. E isto provavelmente foi depois do exílio, né, que eles ficaram lá na Babilônia. Então o salmista estava feliz e ele estava convidando as pessoas a louvarem ao Senhor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Então, muitas pessoas ficaram dispersas, mas o Senhor, Ele congrega, então, este povo. E no verso 3 diz: sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Então ele enfatiza que Deus não apenas atende aqueles que estão emocionalmente feridos, mas ele também se preocupa com as suas profundas feridas emocionais e espirituais. Deus é o grande médico das nossas almas, oferecendo consolo e promessa de cura. Então aqui nós vemos, assim como lá, aquele povo estava ferido de alma, né? Então eles tinham muitos traumas emocionais e espirituais, porque eles sofreram 70 anos lá no cativeiro. Assim, hoje, nós também temos muitas pessoas hoje em dia que estão emocionalmente abaladas por tantas coisas que acontecem, coisas que no passado muitas vezes nós não víamos acontecer, estão acontecendo hoje, né? Hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma criança que faleceu por AVC. Antigamente a gente não ouvia falar essas coisas.
Então, são tantas coisas que este mundo está aí todos os dias, né? Mostrando a cada um de nós. E muitas vezes ficamos traumatizados, preocupados, né? Com feridas emocionais, tristeza na alma, mas hoje eu venho te dizer que o mesmo Deus lá do passado, ele é o mesmo Deus hoje e ele sempre será. O poder dele sempre mudará as situações. Sempre ele vai redirecionar aquele que nele crer, aquele que depositar a sua fé nele, ele transforma situações. Ele pode dar gozo à sua alma, dar alegria no seu coração. Vamos continuar no verso 5, que diz: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Não tem como nós medirmos o entendimento. Deus está além de toda a inteligência humana. Não há balança que possa aferir a infinitude de Deus. Deus, ele regula todos os processos. Nós vemos aqui no verso 4, né? Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Olha que grandiosidade! Podemos ver em Gênesis capítulo 15. Vamos ver em Gênesis capítulo 15, versículo 5, nos diz o seguinte: então conduziu-o, Deus falando com Abrão, então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então, se nós olharmos para o céu e contemplarmos as estrelas, nós vamos ver a grandiosidade do Senhor. E ele conta cada uma delas e chama cada uma delas pelos seus nomes. Esse Deus Todo-Poderoso que faz isso com as estrelas, acha que ele não vai fazer com você o melhor? Você que foi criado à semelhança de Deus. Ele te ama, ele está aí do teu lado, ele quer te ajudar. Basta você abrir o seu coração para ele e crer realmente nele. Ele vai fazer tudo aquilo que você necessita. Então, o nosso Deus, ele é poderoso. Às vezes, nos sentimos como se não entendêssemos a nós mesmos. O que queremos, como nos sentimos, o que está de errado conosco, ou qual seja a situação em nossa vida. Mas a compreensão de Deus não tem limites. O Senhor, ele nos atende completamente e ele nos entende, por isso ele nos atende nossas fraquezas. Quando nos sentimos nessa situação, lembre-se de que Deus o compreende perfeitamente, pois foi Ele que te fez, foi Ele que me fez, então Ele entende como ninguém, como nem nós nos entendemos, Deus nos entende. E então, foque seus pensamentos nele, procure tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus.
Quanto mais você aprender de Deus e sua vontade e os seus caminhos, melhor entenderá a si mesmo. Então, Deus é um Deus grandioso. Deus é maravilhoso. E Deus, Ele regula todos os processos da nossa vida. Basta confiarmos em seu poder, em sua grandeza. No verso 8, ele continua dizendo que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos dos guerreiros. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Olha que coisa linda. Então, Deus, ele não julga as pessoas por sua aparência, por sua força, mas pela atitude do seu coração para com ele. Em 1 Samuel 16:7, nós podemos ver que quando Deus foi ungir a Davi, ele disse a Samuel: vocês olham a aparência, porque Samuel achava que seria um outro mais forte, maior, né? Mas ele falou: vocês olham a aparência, eu, porém, olho o coração. Ele vê o coração. Então, Davi não era o maior, Davi não era o mais forte, mas foi o escolhido, porque Deus conhecia o coração de Davi. Então, as pessoas, elas olham a formosura, né, das outras pessoas. E aqui também continua dizendo, não ter pernas fortes, assim como possuir bons cavalos, era algo importante para os soldados naquela época, né? Então, eles queriam ser fortes, ter pernas fortes, ter cavalos fortes, isso para eles era o máximo, mas para Deus não, porque Deus, ele não olha a aparência, e sim para o coração. E continua dizendo: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, nós que esperamos pela misericórdia do Senhor, nós devemos ser humildes, né? E aqui do verso 12 ele diz: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Quer dizer, ele estava dando segurança para aquele povo. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Deus estava sustentando eles com o melhor. Ele envia as suas ordens à terra e a palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Ele termina com a palavra aleluia. Então, aqui, nós vemos mais uma vez que Deus não fez a outra nação. Por quê? Porque elas ignoram os seus preceitos. Então, Deus não ajuda aquele que ignora os seus preceitos, mas aquele que atenta para os seus mandamentos, para os seus preceitos, esse Deus se agrada. E
também daqueles que temem ao Senhor. Então, esse salmo é maravilhoso e você deveria lê-lo em voz alta, sozinho, refletindo que Deus vai falar mais ainda ao seu coração. Mas aqui nós aprendemos preceitos maravilhosos para a nossa vida. E Deus, Ele é um Deus que te entende, me entende, porque foi Ele que nos criou. E não se esqueça todos os dias de orar e ler a palavra do Senhor, porque isto é vida. Oração é como abrir o nosso coração a Deus. É como abrir o nosso coração como se fosse um amigo. Devemos ser verdadeiros, devemos ser confiantes que Deus, Ele é o nosso melhor amigo e Ele pode fazer tudo aquilo que nós necessitamos. Então, devemos ser verdadeiros com o Senhor. Se estamos em dúvida de alguma coisa, vamos pedir a Ele que Ele nos esclarece, Ele nos ilumina e Ele nos fortalece. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido e amado, neste momento eu te agradeço pelas vidas, Senhor, que aqui comigo, em uma só fé, em um só amor, venho humildemente pedir a Ti, Senhor, que redirecione aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Que o Senhor abençoe desde o mais velho até o mais novo. Que o Senhor venha colocar a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações. Que seja, em primeiro lugar, o Teu querer nas nossas vidas, para que possamos ter a cada dia uma vitória na Tua presença. Pai querido, dai, Senhor, vitória aos Teus filhos. Dá-nos a humildade, Pai. Dá-nos o perdão dos nossos pecados, para que possamos prosseguir confiantes em Ti, confiantes que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso e que nos ama e nos compreende. Pai, muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. A hora passou rápido. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se Deus permitir, amanhã com o Salmo 148. Amém? Shalom, shalom.